Feliz dia! Tudo bem com você? Aqui mais uma vez, Lúcia Vilela nesse Multiversos pra gente, fazer uma compreensão do porquê que os conflitos, né, vão escalando e gerando aí coisas maiores para nossa vida, para o social, para o coletivo. E que a base disso são concepções equivocadas, que nós vamos dando sustentação ao longo do tempo e que vai se somando, né? Vai ganhando volume e por isso a escala. Mas começa dentro aí, de cada um de nós, eu e você, tá? Espiritualmente, porque eu vou dar uma visão dentro das 4 áreas que eu tenho abrangido, né? Então, dentro do espiritual, essa questão da guerra, o que seria? Esse acúmulo energético, né? Esse monte de coisa que a gente fica guardando, que a gente fica ruminando, que a gente não olha e que vai ganhando volume. E tudo aquilo que ganha muito volume é que nem nuvem, né? Uma hora densa, densa, densa e começa a chover. A chuva pode ser uma doença, pode ser uma quebra financeira, pode ser a perda de alguém, a perda de uma empresa, uma falência, pode ser uma doença que você tenha, né, que leve você para esse lugar, pode ser uma quebra social, uma quebra da Bolsa de Nova York, né, e pode ser as guerras, né, pode ser as guerras só localizadas, e isso também pode envolver mais de um país, mais de um lugar, enfim, né? Isso vai escalando, porque são as nuvens, né? Que aquela dimensão conseguiu localizar. Então, assim, esses conflitos que nós temos individuais e que são baseados num desvio, num equívoco interno, vão se somando e em algum lugar isso vai chover. Vamos tratar assim. Em algum lugar essa tempestade vai chegar, esse ciclone vai arrasar algum lugar. Então são expressões do nosso interno. Nada acontece no mundo sem a nossa participação. E ela é pelo nosso emocional, pelo nosso mental, porque o emocional, ele consegue fazer com que se materialize, ele vai ficando tão denso, porque ele é, digamos assim, um pouco mais forte, né? Porque é um campo eletromagnético. O nosso coração é um campo eletromagnético, então o sentimento que tá rodando aqui é 60 vezes mais forte que o nosso mental, mas os dois caminham juntos, né? O que eu sinto é o que eu vou pensar, e é o que eu vou falar, e é como eu vou agir. Então essas coisas estão muito ligadas, a gente separa para compreender, mas elas caminham junto. E no plano que a gente não vê, que a gente chama de espiritual, que tá mergulhado e tá misturado com todos esses, né? Essas coisas mais sutis, vê dessa forma. Então, aquilo que eu vibro cria ou luz ou cria uma densidade, né? E essa densidade, como as nuvens, vão ficando fortes e chora, né? Aí chora dentro do seu corpo, chora nos seus relacionamentos, chora na sua vida financeira, né? E aí isso vai escalando dependendo do quanto nós estamos vinculados nisso. Por isso que o seu individual é tão importante, porque se você na sua casa faz uma escolha de ver coisas boas, você vai emanar luz. Se você só fica vendo repetidamente aquele mesmo anúncio, porque tá dando problema ali, porque a guerra, e você entra nessa faixa de medo, você tá se somando a essa densidade escura e não a parte de luz. Então, essas escolhas são muito importantes. Mas, se você está equivocado na sua percepção, você vai justificar continuar assistindo, continuar sentindo essas mesmas coisas que vão gerando essas nuvens na sua vida e quando vai escalando ao seu redor. Muito bem.
espiritualmente assim, né? Se a gente vai para a parte arquetípica, nós estamos aqui no momento de transição de planetas, né? 2 deles que eu vou focar nesse momento é astrologia com arquétipo, né? Eles conversam bem. Netuno e Saturno estão fazendo sua última passagem por Peixes e vão adentrar Áries, né? Um já em janeiro e outro um pouquinho depois. O que isso significa para nós, né? Como que isso está gerando conflito dentro de nós? Netuno, ele é um cara bem sui generis, né? Ele faz com que você se iluda, com que você fique meio nublado, como ele faz com que você não perceba as coisas, ou faz isso com o outro, fica jogando assim uma nuvenzinha assim no outro, fica, né, maquiando para o outro, fica iludindo, porque ele lida com essa parte mais sutil coletiva, onde todos estamos muito dissolvidos. Assim, é onde você vai perceber que você é um com o todo. Quando adentra o signo de Áries, né? O que é que Netuno faz? Áries é o signo que fala da nossa iniciativa, desse espaço onde você está se fazendo como indivíduo. Netuno entra aí, você vai ter que olhar suas ilusões. Suas ilusões em relação a esse mais sutil, as religiões, né? Nós já estamos vendo guerras religiosas, né? O lado A matando o lado B, o lado A criticando o lado B, não concorda. E tudo porque eu tenho uma visão que pode estar equivocada, e aí eu interpreto aquilo que eu leio baseado em algo que está equivocado, que está errôneo na sua essência, mas eu não tenho essa reflexão, porque Netuno não fala disso, ele fala da percepção, não tem uma razão ali, é uma emoção, e se a emoção está equivocada, eu vou fazer todo um sentido baseado nisso, né? Então, onde você pega, em qualquer lugar que você adentre mais profundamente, Deus é amor. E amor não mata, amor não briga, amor não exclui. Estamos começando a orientar o sistêmico, entende? Né? Todo mundo faz parte, com todas as diferenças que possam ter. Entende isso? Não é? Somos um. Netuno tira as desigualdades. Você com a sua cor X, você com a sua cor Y, você com a sua conceito A, seu conceito B. A sua visão que você alcança até aqui, você faz parte, é o nível de consciência que você tem, tá ok. Netuno é para igualar, mas ele também pode ser uma grande ilusão, né? Você tá vendo sem clareza, né? Porque ele vai nublando, né? Ele vai fazendo com que você fique num estado que não é baseado no concreto, é muito subjetivo. E aí, baseado no meu subjetivo, eu vou julgar algo que eu estou vendo do outro, eu não uso isso para o outro, eu uso uma outra coisa, né? E não essa concepção de que Deus é amor e que o amor está em tudo e que eu tenho que ofertá-lo ao outro. Eu fico equivocado, né? E perco o contato com a realidade, porque Netuno vai dissolvendo. Então, em Áries, quando ele adentra Áries, né, a gente já tem isso meio que rodando, você vai ter que observar isso na sua vida, onde você foi equivocado na sua percepção da sua individualidade, né, porque ele está começando um novo ciclo, né, Áries é um começo de ciclo, vai começar a fazer a roda zodiacal, né, começa em Áries, então Netuno e Saturno vão começar uma outra viagem pelos 12 signos. Nessa viagem, vamos passar por revisões. Netuno, então, vai começar a questionar, né, essa parte religiosa, essas iniciativas, essas coisas que você joga de cabeça, né? Então, assim, você está se jogando de cabeça, mas você está consciente do que aconteceu?
né? E aí você vai observar onde você se iludiu nas suas iniciativas, né? Na sua escolha espiritual, religiosa. É importante que nesse momento você possa acessar em si esse lado mais transcendental mesmo. Você não precisa delegar a alguém. Deus, essa centelha, esse fogo, essa coisa primordial já está dentro de você. Mas exige que você faça essa trajetória para sentir isso, né? Você tem a informação, beleza. Agora precisa tirar as camadinhas da cebola, dessas brigas, desses conflitos, para você realmente poder sentir na sua individualidade que tem uma parte onde você é conjunto com o todo. E ele vai ficar aí bastante tempo para a gente poder fazer essa trajetória. E dissolver essa necessidade da minha individualidade ser autoafirmativa e querer ficar brigando com as pessoas. Então, na casa onde você tem Áries na sua vida, né, aí no seu mapa, ela tem um assunto. E esse assunto você vai ter que rever. Você vai ter você vai ter que ver onde você se enganou, onde você recebeu uma crença lá de pai, de mãe, que é equivocada, né, que é baseada num conceito muito antigo, né? Tipo assim, olho por olho, dente por dente. Se a gente vai muito nisso no pé da letra, vai gerar muita guerra, né? Eu tenho que devolver para o outro, né, aquilo que está chegando em mim dele e que não me agradou, ou eu tenho que resolver isso dentro de mim? Porque quando eu estou bem, aquilo não me afeta, tá? E junto com Netuno aí em Áries, temos também Saturno, que também está completando aí a sua volta, e ele leva 28 anos para fazer essa volta. Então, o pessoal que está aí na faixa dos 28, vai passar esse retorno de Saturno, né, que vai estar em Áries. E aí, aonde você está, na idade que você tem, o que estava acontecendo há 28 anos atrás, né? Você que está aí na faixa dos 57, 58, 59... também vai passar por isso. Então, é importante que você compreenda que você também está fechando outro ciclo com esse retorno de Saturno em Áries, né? Você está entrando no outro grau. Por quê? Saturno, ele lida com uma lei máxima, por isso ele desagrada tantas pessoas, as pessoas têm tanto receio dele, porque é assim, o que você faz tem uma reação. Isso é o que eu planto, eu vou colher, né? A frequência que você manda é a frequência que vai voltar. É tudo a mesma coisa. Saturno funciona assim. É o teste prático, é um teste real, que na realidade você está fazendo, né? E de preferência concreto, né? Ação prática. Então, Netuno tá dissolvendo, tá pondo todo mundo assim, nossa, aquela minha vontade que era férrea, né? Tá um pouco dissolvida com esse Netuno aí. Nossa, né? Eu achava que fazer assim era bom e agora eu tô entendendo que não é bom. Eu achava que aquilo que o outro fazia comigo era interessante, mas não é. Vai ter muita desilusão nesse sentido. E aí, Saturno vem e fala assim, então, mas o que você tá plantando já faz um tempo aí? Você tá colhendo o quê? Isso diz do que você plantou, né? Então, todo mundo tá passando por uma dificuldade e a sua vida tá bem. Você fez uma boa plantação. Você é o povo que tá passando por dificuldade? O que é que você plantou? E dentro dessa linha de Saturno, tem também uma colheita que a gente faz que vem lá dos nossos pais, né? Porque o que eles plantaram? O que você plantou numa outra encarnação? Isso também pode estar sendo feita a colheita agora, e você não entende e fica aí reclamando um monte de coisas, achando que a vida é ruim. Não, a gente planta. São frequências que a gente traz de outros momentos, né,
da nossa linha de tempo encarnatória, que tá vindo agora. Chegou a época da chuva, lembra da chuva? Então, reclamar não, só piora, aumenta a nuvem, tá ligado? Se liga, hein? Então, esses conflitos errôneos são importantes da gente compreender aonde é que eu percebi que eu tô distorcido, né? Que eu tô equivocado. Aonde eu entendi de forma incorreta, né? Por exemplo, você pequeno, tá lá, a sua mãe te pôs dentro do chiqueirinho e você ficou bravo, você começa a atacar as coisas fora, mas a sua mãe precisa pôr você dentro do chiqueirinho porque ela tem umas coisas para fazer. E para cuidar que você também não se machuque. Precisa ir, vai ganhando uma maturidade. Quando ela pode acompanhar você, ela tira você do chiqueirinho e fica te olhando. Mas você se sente aprisionado, você se sente limitado. Sim, você tem um limite físico. E aí, o que acontece? Né? Como que você interpretou isso? Você interpretou como se a sua vontade não pudesse ser feita, e aí começa a tacar os brinquedinhos fora. E hoje também você taca as oportunidades da vida fora, porque você tem que cumprir um limite. Isso é uma forma de ver, né? Então, isso tá rodando dentro de você em outras áreas, em outros momentos, né? Alguém fala pra você, ó, espera um pouquinho, você já fica puto, porque você não quer esperar, porque Áries não quer esperar nada, ele não tem muita paciência. Demorou muito, fulano faz isso, ele olhou de novo, fulano não começou, ele vai lá e já faz. Né? E aí fica puto, por quê? Porque você tem que saber delegar e ver o que o outro tá fazendo, se ele tem essa disposição, ele não tem o mesmo time que você, ele não é você, né? Então, essa diferenciação, o meu individual é diferente do seu individual, e aí tem um lugar onde a gente se encontra, que é o tal do Netuno, né? Onde todo mundo tá diluído e a gente é um só, mas cada um está com a sua singularidade. E essa é a dificuldade do ariano, né? Tem que ser assim, porque é assim que eu tô sentindo. Não é você, ariano, que tá sentindo. É nessa área que você tá sentindo Áries. É ali que você fica impaciente. E 2026 é regido por Marte. Então, a gente vai ter que aprender a administrar tudo isso em 2026. E já está acontecendo, né? Já tem guerras religiosas, já tem gente sendo morta por causa disso, já tem conflitos aí que já estão escalados. Né? Nós estamos sendo convidados o tempo todo para ficar ouvindo a mesma coisa e parece que nada anda. Então, como que é isso dentro de você, né? Você vê as coisas insatisfeitas da sua vida e você tá pondo para caminhar, porque às vezes a gente tá tão preocupado com o externo, mas ali na tua casa, dentro de você, tem algo que está se repetindo e você ainda não tomou providências. E o problema é o governo, o problema é a guerra lá do Talibã, sei lá eu quem é que tá brigando, né? Então, não é, começa dentro de você, né? Eu costumo dizer que você não precisa brigar com algumas coisas, né? Se tal produto não faz bem, você não consome, né? E isso, se você faz isso, seu vizinho faz isso, daqui a pouco esse lugar deixa de existir, porque não tem consumidor, entende? Então, você tem uma força gigantesca na sua mão. Se você, né, como consegue conversar com mais duas pessoas, e essas duas pessoas, nossa, é verdade, duas pessoas, você é um, vai conversar com dois, né? Se isso chega lá, e essas duas com mais duas, essas duas com mais duas, todo mundo, né, firme, cada um com dois, é muita gente, né? 21 vezes que isso acontece, dá 4 milhões de pessoas, é muito significativo. Então, a sua força é gigantesca, mas ela precisa ser partilhada, né? Você precisa oferecer para duas pessoas, mas assim, para duas pessoas com o seu melhor, o mais fundo do seu coração, né? Duas pessoas, uma, duas, que nem pai e mãe, sistema, né?
E nem pai e mãe, eles fizeram melhor, fizeram você. Então, torne isso melhor e passe para mais 2 pessoas. E isso faz muita diferença. 21 pessoas fazendo isso, lá na frente, 4 milhões. Né? Aí esses outros 2, 4 milhões. E aqueles outros 2, 4 milhões. Isso escala muito. Então, nós temos uma força gigantesca na nossa unidade. Parece pouca coisa, mas você faz muita diferença. Então, esse pequeno equívoco aí que você acha que não faz nada, é muito grande perto da escala, né? Dessa contaminação que você faz em 2 pessoas, essas mais perto de você. Então, se você tem que contaminar alguém, contamina com amor, com a luz, com a coisa boa, né? E para isso você vai ter que resolver algo aqui. Quando você resolve algo aqui, você também está contribuindo com seu pai e com a sua mãe. Lembra que você recebeu deles? Quando você resolve esse conflito, você não está resolvendo só para você. Você está contribuindo com esse povo que veio antes, seus antepassados, e com os que vão vir depois, seus filhos. Né? Porque essa frequência sua chega lá. Né? Nós estamos tratando do invisível. Eu não falo com eles. Não tem importância. Né? A energia chega, tá? Então, essas concepções que nós temos equivocadas são importantes de serem localizadas e pequenas alterações trazem efeitos grandes. E é por conta disso que eu montei o projeto 2026. É para você ter ações mais assertivas, aproveitar, né, que Marte é o regente de 26, Netuno e Saturno vai entrar em Áries, então assim, vai exigir que essa área aí do seu mapa esteja fluindo bem e vai ficar aí um tempo. Saturno vai ficar 2 anos e meio e sai daí em 28, né? Turbinando a gente pra gente fazer essas ações, né? Pra gente ter esses impulsos, essas iniciativas de formas mais adequadas para boa plantação, né? Para uma boa colheita, né? Não pode pensar só agora, né? A gente tem essa impaciência, que é uma característica ariana, né? Mas a semente tem umas que brotam logo, outras precisam de mais tempo. Uma mangueira precisa de muito tempo para crescer e produzir manga, né? E para ter uma qualidade, porque se você acelera o tempo, qual é a qualidade disso, né? Eu tenho um hábito que quando eu vou comprar fruta eu cheiro. E elas não têm cheiro mais de fruta. A manga não tem cheiro de manga. Né? E aí, eu começo por aí, né? A minha ideia vem de onde? Vem de uma referência que eu tenho da infância, onde a gente não plantava, a gente colhia na época certa. Época de manga, novembro, dezembro, janeiro, a gente comia manga. Cheirava manga, tinha cheiro de manga. Era maravilhoso. Essa semana eu comi uma manga, não tinha gosto. Eu não conseguia comer o resto da manga. Eu comia e falei assim, gente, mas eu não consigo ter prazer de comer, parece qualquer coisa menos manga, né? Então, essas referências que parecem pouca coisa, né? Uma fruta que não tem cheiro de fruta, ela não tem energia. E aí, como que você vai sustentar a sua parte energética se aquilo que você se alimenta, não tem energia? De onde você vai tirar isso? De onde você vai captar essa energia? Né? Aí falam para você que o sol faz mal. Aí você não toma sol, mas você tem que tomar vitamina D. Então vai ficando uma coisa em cima da outra e você fala assim, nossa, agora para onde eu vou? Para dentro. Né? Então esses equívocos, essa dificuldade da gente se ouvir, de ouvir aquilo que você sabe que funciona, né? Eu sei que isso funciona, porque eu vivi isso e eu posso partilhar com você. Fruta tem que ter cheiro dela, assim como você tem que ter o seu cheiro, né? A sua taxa hormonal gera um cheiro. E isso é o que atrai no relacionamento. Se você não tá tendo uma taxa hormonal correta, como que você vai atrair no relacionamento? Então, tudo isso
Parece pouco, mas na soma vai formando as nuvenzinhas. Então, pequenas coisas que você deixa passar, observa elas. Não são pequenas e que estão afetando muito proximamente 2 pessoas de perto de você e isso está escalando. Então, vamos escalar coisas boas a partir de nós, do nosso interno, saindo desse lugar, desses equívocos. Os equívocos que nós recebemos de papai e mamãe, né? Aquelas crenças que te limitam, essa questão equivocada em relação ao amor, os equívocos em relação às coisas que você faz no dia a dia, que é Saturno, os equívocos religiosos, espirituais, essas crenças que foram enfiadas dentro de nós e que ainda estão rodando aí, gerando desconforto, e que você fica colocando do ladinho, e que está se tornando essa nuvem que está pingando aí na tua vida, esse vazamento, essa repetição incansável. Então, venha fazer o seu projeto 2026, nele eu vou dar para você, no dia a dia, né, como que você vai acompanhar o fluxo da Lua, quais são as melhores luas para você entrar nesse fluxo, porque a Lua fala do nosso emocional, para você não ficar assim, ó. E se estiver nesse fluxo, você vai entender que nesses dias você vai ficar mais emocional, aqui você vai ficar mais alegre, aqui você tende a ficar mais emotiva, sabe? Quais são esses períodos, assim, que você tá mais turbinado astrologicamente, né? E que vai afetar qual área da sua vida. Então, isso é um mapa para você vendo como é o seu fluxo durante o ano, né? O ano de 2026. Então, para que você já adentre janeiro com isso aí na sua mão, para você já ir, né, praticando desde janeiro, me chama aí no direct, me manda uma mensagem. Peça o seu projeto 2026, ações assertivas. Estamos juntos nesse processo, porque eu também tô junto, né? Sou humana, equivoco, tenho as minhas coisas, mas estou partilhando com vocês. Vamos junto, aguardo você, deixe o seu like, se inscreva e me chame. Grande beijo, até mais.